meninas, boa tarde para vocês. Hoje começando a live um pouquinho mais tarde. Tive aí um contratempo, mas tá tudo bem. Bora lá, vamos começar essa live. E hoje eu vou estar falando sobre o traço do psicopata. Como negociar com seus filhos de traço psicopata. Já são negociadores natos, não é? Pega o seu café, pega a sua água. Bora lá bater esse papo aí para conhecer melhor os seus filhos. Enquanto o Instagram vai avisando que eu estou ao vivo, recapitulando aí nesse mês agora de julho, que as crianças estão em férias, de férias em casa, não é? Das aulas online. Então, eu aproveitei para trazer esse assunto de como tá negociando aí com seus filhos, dependendo de cada traço. Fazendo um alinhamento aqui contigo. Eu já falei sobre o traço de esquizoide, que é aquele que esse traço ele se desenvolve na barriga da mãe. Já falei sobre o traço oral, que é na amamentação. E hoje é sobre o psicopata, que é na fase onde a criança interage com as outras pessoas, com o mundo, além da mãe. E vou fazer um outro alinhamento aqui, que é, esses nomes não tem nada a ver com patologia, com filmes, nada disso, certo? Esses nomes são aí para estar homenageando quem começou tudo isso lá atrás, os pesquisadores, o Freud, o Reich, o Lowen, tá ok? Então, manteve esses nomes por quê? Para homenagear quem começou tudo isso. Lembrando que, através do formato do seu corpo, você entende como é que a sua mente funciona. Isso dá através de 5 traços de caracteres, tá? Que se desenvolvem lá na primeira infância, na barriga da mãe, até os 5 anos de idade. Por que eu sempre repito isso? Porque tem gente nova chegando. E para quem já está comigo há muito tempo, para entrar aí nessa cachola, para entender como é que funciona tudo isso e a importância dessa primeira infância. Então vai lá. Pega o seu café, a sua água, o seu chá. Hoje não tá tão frio assim, né? Hoje tá um pouquinho mais quentinho. Então vai dar pra gente bater esse papo aqui, tá ok? Depois, meninas, eu quero que vocês me contem como tá sendo essas lives pra vocês. Se tá trazendo alguma informação aí pra vocês. Se tá acrescentando alguma coisa pra vocês. Para que eu possa estar continuando. Toda segunda-feira tá aqui com vocês fazendo. Então assim a gente administra melhor, principalmente os assuntos também, para eu trazer assuntos relevantes aí para te ajudar na maternidade, para te ajudar a ter uma maternidade mais leve, a ser uma mãe incrível e não uma mãe perfeita. Essa é a diferença, beleza? Bora lá começar? Então vamos. Deixa eu colocar minha canequinha aqui. Peraí. Último gole de café. Ok. Vamos começar? Então, bora lá. Bom, o traço do psicopata, fazendo alinhamento aqui, não tem nada a ver com filme, tá? Esse traço, ele desenvolve quando essa criança começa a interagir com o mundo. Então ela começa a olhar para tudo e para todos que estão do lado de fora. Ela sai daquele mundinho da mãe. E é nesse momento que essas crianças começam a chamar a atenção, a fazer gracinhas. Então essa criança ela começa a perceber que quando ela faz alguma coisa que o adulto gosta, ela tem a atenção do adulto. Se ela não faz nada, ela não tem atenção. Isso no discernimento dela, tá? Fazendo esse alinhamento aqui, isso tudo é a percepção que essa criança tem, o sentimento que ela tem ali do que está acontecendo
lembrando que nós somos seres sentimentais, né? Emocionais. Então, por mais que esse traço ele seja, lembrando que o esquizoide, ele é um traço mais frio, ou seja, ele é um traço racional, o oral é um traço quente, ele é emocional. Agora a gente vem para um traço frio de novo, que é o esquizoide, porque ele é racional, tá? Então ele é mais lógico, é mais raciocínio, ele é mais, ele busca soluções, é um ótimo negociador. Vou falar sobre os recursos, mas enfim, o que acontece com essa criança? Então, todas as vezes que tá o pai, a mãe, outra pessoa, o cuidador ali, pede para essa criança fazer uma gracinha para chamar atenção. Já viu aquelas crianças que ficam virando pirueta, vira a cabeça para baixo, e aí você dá a risada, olha que bonitinho, não sei o quê. E depois você muda e começa o outro assunto ali, e aquela criança ficou ali. O que ela percebe? Ué, então eu tenho que fazer gracinha, eu tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção dessa pessoa, para ela olhar para mim, para ela me dar atenção. E aí ela entende, isso é toda a percepção que essa criança tem, que ela vai ser amada se ela fizer alguma coisa. Ela entende que eu só sou amada se eu fizer alguma coisa. Em troca, eles me dão amor, eles me dão atenção, eles dão risada de mim. Eles brincam comigo. Entende que isso é na percepção dessa criança? Então, assim, é nesses momentos, então, que entra esse traço e vem a dor. Então, tudo começa com uma dor. E qual é a dor? É a manipulação. Essa criança se sente manipulada. Então, ela vai fazer de tudo, entendeu? Para não ser manipulada. É nessas horas que entra, por exemplo, que entra os recursos. Toda dor faz com que esse corpo, essa mente, desenvolva uma defesa. Nesse caso, são os recursos. E o recurso... Ai, tem um cabelinho me atrapalhando aqui no nariz. Achei aqui. E aí, o que acontece? Nesse caso do psicopata, quais são os recursos do psicopata? Negociação, articular. Ele articula muito bem, ele negocia muito bem. E se ele está no recurso, ele vai negociar de uma forma onde seja bom para ele e bom para outra pessoa. Agora, se ele está na dor, ele não vai conseguir negociar, ele vai ficar muito na dor. Ele vai entender que ele é desconfiado. Ele vai entender que as pessoas estão o tempo inteiro querendo usar ele, manipulando ele. Então ele vai ser super seletivo, ele vai ser super desconfiado, que todo mundo quer enganar ele. Entende? Então essa criança, por exemplo, é uma criança que ela vai estar negociando. E às vezes nós, pais, o que a gente faz quando a criança começa a funcionar na base de troca? Eu vou fazer isso se você fizer isso. Eu vou dar uma voltinha, aí já entra por uma idade mais avançada, 9 anos, por exemplo, vai. Eu vou dar uma volta com o cachorro se você me pagar R$1. E aí, o que esse pai e essa mãe faz? O que é isso? Imagina, você tem a obrigação de fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente leva para um outro patamar, aonde você não consegue negociar com essa criança. E ela funciona à base de negociação. Ela funciona à base de troca. Lembrando que todos nós temos os 5 traços de caracteres. Então, toda pessoa tem uma porcentagem ali de psicopata. Ela vai funcionar na base da troca. E quando ela ganha alguma coisa, ela fica pensando, o que eu vou ter que dar em troca? Se a coisa não fica muito clara. Por quê? Qual é a preocupação dela? De ser manipulada depois. Depois essa pessoa vai vir me cobrar desse favor que ela está me fazendo. E aí eu vou ficar na mão dessa pessoa. E a pior coisa para um psicopata, é ficar na mão de outra pessoa. É ficar devendo favor. Ele prefere 1000 vezes fazer as coisas para as pessoas e as pessoas ficarem devendo favor para ele do que ele
ter que fazer favor. Entende isso? Tá fazendo sentido? Então, com a criança, estamos falando de como negociar com seus filhos. Esse é o traço mais negociador que tem de todos os traços. Então, é saudável negociar com essa criança que tem essa necessidade e tem essa probabilidade aí de ter um psicopata mais alto, né? Uma porcentagem maior. Entende? Então, é negociar. Você vai negociar com essa criança. Olha, porque existem as coisas, você tem que deixar muito claro. Aí a gente entra também macro e micro decisões. Você tem que deixar muito claro aí quais são as obrigações, as tarefas mesmo dessa criança na casa, como por exemplo, escovar o dente não tem negociação, arrumar a cama, entende? Tomar o seu banho, se alimentar. Então isso não tem negociação. Existem outras coisas que dá para negociar. Então, por exemplo, você pode negociar assim: olha, eu preciso sair e você tem que ir junto comigo. Não, não quero, eu quero ficar em casa, eu quero ficar em casa. Ok, então vamos fazer o seguinte: você vai comigo, você espera um pouquinho eu resolver esse assunto, você vai até lá, sem ficar cheio de mimimi, reclamando, e depois a gente pode tomar um sorvete e você escolhe os sabores de sorvete que você quer. Percebe que é uma troca? Você está fazendo uma troca. E uma troca bem legal. Ele fala, sorvete é uma coisa que eu gosto. Vou poder escolher até os sabores? Opa, bora lá. Então ele vai estar ganhando com isso e você também. Lembrando que você está indo para um lugar que não é um lugar de criança. Então é uma negociação. Então não vai me passar o dia inteiro nesse lugar. Tenta fazer isso, tá ok? E aí, o que vocês vão fazer? Ir negociando. Uma coisa muito importante, anota aí, fazendo um alinhamento. Gente, pelo amor, nunca, jamais, tatua isso aí na tua cabeça, na tua pele, para não esquecer. A gente não negocia sentimentos. Se você comer tudo isso, eu te dou um abraço. Se você fizer isso, a mamãe vai te amar mais, o papai vai te amar mais. Não negocie sentimentos. Faz troca. Olha, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer a tarefa da escola. Isso é uma obrigação sua, certo? É uma obrigação, tá? Mas a gente pode fazer uma troca aí. Se você fizer essa tarefa e fizer ela bem feita, depois você pode assistir um desenho. Você pode assistir 2 desenhos. Você pode assistir 1 hora de desenho. Você pode fazer essa troca. Mas você deixe claro que aquilo é uma obrigação. Que nem sempre vai poder fazer esse tipo de troca. Tá fazendo sentido? Tá? Essa é a forma de lidar com o psicopata. Lembra? A dor do psicopata é exatamente ser manipulado. Ele é desconfiado. Ele vai achar que você vai manipular ele. Você vai enganar ele. Então, quando você fizer acordos com o psicopata, faça acordos justos, igual para os 2 lados. E principalmente, que fique claro para ele. Se você vai dar alguma coisa para ele, deixe claro que ele não vai precisar fazer nada em troca. Entende? As negociações elas têm que ser muito claras para ele entender. Então, por exemplo, como eu falei, toda criança, consequentemente todo adulto, tem o traço psicopata, ou muito alto ou muito baixo. Eu, por exemplo, eu tenho um psicopata, é o meu 3º traço. Então, ele tá muito ali com o oral. Então, às vezes, o psicopata, como ele é muito articulador e manipulador, o que ele pode fazer? Ele pode influenciar um outro traço a ser vítima. Se ele junta com o oral, ele vai ser aquela criança, entendeu? Que vai usar
vai manipular uma adulta a fazer o que ele quer. De que forma? À base do mimimi, da chantagem emocional. Porque ninguém me ama, porque eu tô sempre sozinha, sabe? Ele vai usar da dor do outro traço, que é o abandono, que é do oral, para fazer isso. Ou então, ele pode usar, ser mais agressivo, usando o masoquista junto ali, manipulando o masoquista, porque o masoquista é aquele que aguenta tudo e depois explode. Então ele vai estar manipulando ali para quê? Para conseguir o que ele quer. Por exemplo, uma criança dentro de um supermercado. Se você não faz os combinados antes, olha, a gente vai no mercado, tá ok? Nós vamos fazer compra, vai demorar um pouco, certo? E no final eu posso comprar um chocolate para você, ok? Só que você vai ter que esperar. E vai ser um chocolate. Você vai ver um monte de coisas lá. Eu não vou comprar essas coisas. Eu vou comprar um chocolate no final. Combinado? Você vê que tá justo? Não vou comprar nenhuma outra coisa. Então, se você fizer birra, então não vai ter combinado. Certo? Então você vai fazendo esses combinados antes. E quando você faz os combinados antes, fica acertado para essa criança. Pode ser, é uma criança, lembra? Pode ser que lá na hora ela vai fazer uma birra. Ela vai usar da chantagem emocional e vai fazer aquelas birras homéricas que finge que chora, mas não escorre uma lágrima. Ali é o traço de psicopatia usando a oralidade ali. Ou então vai ser aquela criança, sabe, mandona, controladora e vai querer negociar e vai partir mais para coisa de dominar, de dominação. Ela vai estar usando o traço de rigidez. Lembra? O traço de psicopata, ele tá também articulando ali, negociando com todos os outros traços. Ó, presta atenção, oral, a gente vai para um supermercado. Entende? Então, eu quero comer chocolate, você também quer, não quer? Então, na hora, se a mamãe não quiser comprar, você entra em ação. Você destampa a chorar. Vítima. Que você queria, faz cara de choro, assim, cara de eu queria tanto, tô com vontade, e chora. Beleza? Então, ele tá articulando o tempo inteiro. Quais são os recursos desse traço? Os recursos desse traço são fantásticos, porque é a articulação, é a negociação. Ele consegue chegar no resultado de alguma questão, de algum desafio, de algum problema, com rapidez e com solução. Sabe por quê? Como ele é mais racional, tá? Ele é menos emocional, porque os traços emocionais, o que vai acontecer com eles? Eles vão entrar no mimimi. Se for oral, vai entrar na vítima cósmica, o masoquista também, ai, e vai ficar ali. Porque a vida é muito cruel, porque tudo acontece comigo, vai ficar ali. Os traços que são mais racionais, no caso, o psicopata, ele vai atrás da solução, entende? Ele quer solucionar, tá ok, tá, vamos parar de chorar. O que eu posso fazer para te ajudar? Ele é assim. Vamos resolver isso. Então ele consegue trazer as respostas ali muito mais rápido, porque ele está pensando o tempo inteiro na solução. Porque ele é racional. Quem é mais emocional está pensando ali no que aconteceu, na morte da bezerra. E o psicopata não. Ele precisa achar uma solução para isso. Ele está focado na solução, certo? Então esses são os recursos. E como ele é muito desconfiado, então ele consegue observar quais são as pessoas que vai dar bom com ele, que vai dar jogo com ele, que vai dar troca. E tá tudo bem fazer troca. O mundo funciona à base de trocas. Se você não sabia disso, pois fique sabendo,
Tudo funciona à base de troca. E se você não quer que funcione à base de troca, você vai ter que deixar isso muito bem claro. Então, até quando, sabe, é tão incrível isso, porque parece muito frio dizer isso. Mas olha para você ver. Quando uma mãe fala para um filho, mamãe te ama, você está esperando alguma coisa em troca. No fundo, você está esperando alguma coisa em troca. Você está esperando que essa criança vire para você, eu também te amo, mamãe. Você é a melhor mãe do mundo. Você está esperando isso. Percebe como é que funciona tudo na base da troca? E é essa que é a grande questão. Todos nós temos o traço de psicopatia, uma porcentagem alta ou pequena. E a gente está lidando com negociação o tempo inteiro. Você vai numa loja, gente, quantas vezes eu já vi isso? Você entra numa loja, aí a pessoa, então, quanto que você faz isso aqui para mim? Você me dá um desconto? Tá negociando. Você vai na feira, você negocia. Esse é o psicopata, esse é o grande trunfo do psicopata, é negociar. Fica bom para você, fica bom para mim. Vamos entrar no bom senso? Então, os grandes estrategistas que nós temos hoje no mundo, pode ter certeza que tem um alto grau de psicopatia aí. Funciona à base de troca, de negociação. São ótimos para negociar, para ganhar dinheiro, para fazer trocas. Porque às vezes você vê duas crianças, isso é um fato. Às vezes você vê duas crianças brincando. Tem uma história que circula muito nos bastidores dos alunos do Corpo Explica e dos analistas, que é o seguinte, é mó legal isso. Então tem duas crianças lá brigando por uma laranja, certo? E aí nós adultos, nós pais, a gente entra ali no meio da confusão das duas crianças, em vez de deixar elas resolverem a parada. Então a gente deveria entrar para intrometer só quando tivesse alguma agressão. Do contrário, é importante essas crianças se entenderem. Porque aí o que a gente faz? A gente vai lá, cata a laranja, então ninguém vai ter essa laranja. Ninguém vai ficar com essa laranja. Não faz isso? Quantas vezes já não fizemos isso? Principalmente nós mães. Ou então você fala, eu vou partir no meio. Aí você pega e quer partir no meio aquela laranja. E um pedaço para cada uma. Só que aí você esqueceu de perguntar o que cada uma queria com aquela laranja. Porque uma dessas crianças queria a casca da laranja toda cortada para ficar brincando. E a outra queria chupar a laranja. Percebe que faltou uma comunicação aí? Um diálogo ativo? É isso que é o diálogo ativo. Peraí. Deixa elas se entenderem. Porque elas vão entrar nesse bom senso. Porque uma vai falar para a outra o que quer. Somos nós adultos que não falamos o que a gente quer. Porque a gente tem medo de magoar o outro. Tem uma outra história que é muito incrível. Como é que essa coisa de diálogo, de comunicação ativa, diálogo ativa, como é importante. Chame da forma que você quiser. Tem uma história que é assim, vocês sabem que eu adoro história, né? Que eu sou contadora de história, então eu sempre vou trazer uma história, e essa é formidável. Então tinha um casal de velhos, com seus 70 anos, vai, e aí todos os dias de manhã, a velhinha pegava o pãozinho francês, arrancava todo o miolo, punha no prato dela e punha a casca pro marido. Foram, assim, gente, 50 anos fazendo isso. Aí um dia, o velhinho resolveu perguntar para ela, escuta, por que você tira o miolo do pão e me dá a casca? Aí ela virou para ele e falou assim, ué, porque eu sei que você adora a casca do pão. Então, eu fico com o miolo para deixar a casca do pão para você. Sabe o que ele respondeu para ela? O seguinte, mas eu não gosto da casca do pão. Eu gosto é do miolo.
E ela falou para ele: nossa, e eu gosto da casca do pão e não do miolo. Ou seja, não houve um diálogo aí, não houve uma conversa, ficaram 50 anos comendo uma coisa que não queria para agradar o outro. E sendo que o outro não gostava daquilo. Então, ele entende que aí como é que fala? Não é culpa, tá? Que eu não trabalho com isso de culpa. Mas entende que a escolha daí tá 50% aí de cada um? Dele, porque não falou que não queria casca. E dela, porque não perguntou: o que você prefere aqui? O que você quer? O miolo ou a casca? Ou você quer o pão inteiro? Faltou perguntar e faltou falar do que gosta. Então, a partir desse momento, a partir dessas duas histórias que eu trouxe, você percebe que a importância do diálogo está se comunicando. E o psicopata precisa ficar muito claro essa conversa com ele, essa troca com ele. O que eu vou ganhar com isso? Sabe aqueles momentos que alguém entra, bate na tua porta te oferecendo um pedaço de bolo? O psicopata vai pensar assim: ui, eu vou ter que dar alguma coisa em troca. Por que essa pessoa está fazendo esse favor? Lembra que ele é desconfiado? Então, com a criança, como é que você vai negociar com a criança aí? Deixando claro o que você quer. Então, por exemplo, você vai num lugar onde não é um ambiente de criança, negocia com ela. Fala: a gente vai nesse lugar, eu preciso que você se comporte bem e depois a gente vai poder ir para um lugar que você queira. Qual é o lugar que você... Já deixa claro antes. A negociação tem que ser muito bem feita, tem que ser comunicada e cumprida. Eu quero depois ir comer aquele pedaço de bolo, vai para os orais, né? Ou então eu quero ir lá na praça para correr. Eu quero passar na praça para correr. Ótimo, então nós vamos combinar o seguinte: nós vamos fazer esse negócio da mamãe, certo? Depois que terminar, nós vamos lá para a praça para você correr e aí a gente fica lá uma meia hora. Combinado? Já põe até, sabe? Seja claro. Precisa ser, a negociação tem que ser clara e tem que ser bem cumprida. O que você falou, você tem que cumprir. Começou a chover. Faz uma nova negociação. É assim que o psicopata funciona e é super importante ele se sentir seguro e confiar em você que você vai cumprir com os combinados que você está fazendo com ele. Porque senão sabe o que vai acontecer? Se você começa a prometer e não cumprir, ou se ele se sente prejudicado nisso, ele vai se fechar. Ele não vai confiar em você, entendeu? E ele vai se afastar. Ele vai se afastar. Certo? Vocês percebem como é que tudo gira em torno da comunicação e do diálogo ativo? Tudo. Para todos os traços, você vai ter que estar negociando, deixando claro, ouvindo o que a criança quer. Tá ok, o que você quer em troca? Eu preciso que faça isso. O que você quer em troca? Anota o que a criança quer. E aí você vai usar a micro e macro decisão. Olha, esse rola, esse não dá por causa disso. E aí você vai explicando para a criança. Eu quero ir no parquinho. Parquinho não vai dar, porque o parquinho tá fechado. Lembra que a gente tá na pandemia. O que a gente pode fazer a respeito disso? Podemos dar uma volta, você vai de bike, de bicicleta, na praça. Pode ser? Ficou justo para você? Para mim tá bom. E para você? Entende? Porque às vezes a gente acaba inferiorizando a opinião dessa criança. E é importante que ela entenda que a opinião dela faz valer nessa família. Ela se sente integrada, então ela sabe que ela pode falar para você, confiar em você, e a partir daí vai ter uma negociação.
ela vai ser ouvida. Tá ok? Então, a prioridade de todos os traços, e eu vou bater nessa tecla, é essa comunicação, o diálogo ativo, tá? É estar ouvindo o que essa criança tem para falar, é estar expondo a sua opinião também. Olha, eu não acho que vai ser legal por causa disso, disso, disso. Entende? Então, nada como usar a verdade ali, a franqueza, à medida das condições que você tem naquele momento ali, e tá sendo sincero com a tua criança. E jamais, gente, usar, negociar sentimento. Se você fizer isso, eu vou te amar mais. Se você fizer isso, eu vou te abraçar. Se você não fizer isso, você vai ser uma menina feia. Não usa disso, não. Faz os combinados. Olha, se você organizar, é sua obrigação organizar o seu quarto. Eu preciso que você faça encher esse tempo porque a gente vai sair. Se você terminar no tempo que a gente precisa para depois poder sair, depois a gente pode fazer alguma coisa legal. A gente pode assistir um filme juntos, a gente pode dar uma volta, a gente pode tomar um sorvete. Entende? É extremamente importante. Então, meninas que passaram por aqui, beijo enorme para vocês. Quem tá chegando agora, vou colocar essa live lá no meu GTV. Super importante você assistir toda a sequência de como negociar com seus filhos, tá ok? Desde lá do começo, do esquizoide, do oral, hoje foi do psicopata, semana que vem do masoquista e depois dos rígidos, ok? Então, compartilhe. É muito importante vocês compartilharem esses vídeos com outras mães, para elas poderem ter também essas informações de como ter uma maternidade mais leve, de como tá negociando, de conhecendo os traços. E como é que a gente faz para conhecer os traços? São 5 traços de caracteres. Através da análise corporal, do formato do seu corpo, eu entendo como é que a sua mente funciona e através de uma ferramenta eu vou pontuar cada um dos 5 traços de caracteres, certo? Com essa pontuação, eu sei exatamente como é que a sua mente funciona e a mente do seu filho, fazendo a análise corporal. Se você quiser fazer a sua análise e a análise do seu filho, vai lá no meu link na minha bio e entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em te mostrar como é que você faz para estar aí se comunicando melhor com seus filhos, entendendo aí também como é que você funciona, porque tudo começa aqui, gente. Começa em você para depois você ir pro outro, tá? Sempre você primeiro. Sempre é nós mães que vamos ter que fazer essa viagem interna aí de se conhecer, saber como é que você funciona, para depois olhar pro outro, tá ok? Então a gente se vê na próxima live. Beijo grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau.